Meu nome é Amanda, eu tenho 27 anos e sou mãe do B de 3. Voltando um pouquinho na minha história, eu lembro de inúmeras vezes em que eu disse: ai, se eu tiver uma gravidez fora de hora, se eu tiver uma gravidez indesejada, eu vou abortar. Isso era muito claro pra mim. Mas quando eu peguei meu primeiro teste positivo, eu lembro até hoje, assim, de ver aqueles dois risquinhos olhando pra mim e eu falei: sou mãe. Sabe? Eu lembro de toda aquela agonia do momento, então eu tava chorando muito, sem saber o que ia ser da minha vida, sem saber quais eram os desafios que eu ia ter que enfrentar, mas eu tava disposta, desde o primeiro momento, a passar por todos eles, sabe? E eu acho que essa chama da maternidade acendeu muito rápido em mim. E lembrando que eu tô falando em mim, tá? Porque a gente sabe que não é assim com todas as mulheres, né? E a gente tem que parar urgentemente de ficar romantizando a maternidade, sabe? Romantizando tudo isso. Então, precisamos parar. Enfim, a minha gravidez foi muito bacana, foi uma gravidez muito feliz, muito tranquila. É, O B nasceu muito bem. Eu morei junto com o pai dele até ele completar 1 ano. Então essa fase foi muito tranquila. Quando eu me separei, eu e o B fomos morar sozinhos e é aí que começam para mim os maiores desafios da maternidade. Quando eu me deparei sozinha, eu e um neném de 1 ano, eu falei, cara, eu não sei se eu vou dar conta, sabe? Eu chorava muito, eu colocava o B para dormir e chorava, eu colocava o B para tomar banho e chorava, sabe assim? Isso era uma coisa corrente na minha vida. Eu chorei muito nesse primeiro momento, assim, né? Essa primeira fase de adaptação. Eu achava muito que não ia dar conta, sabe? E aí entra a parte de parar de romantizar a gravidez de novo. Parar de romantizar a maternidade. Porque eu lembro de ver vários vídeos, assim, de mães com nenéns tranquilos, e as mães faziam a unha, e as mães faziam skincare, e o bebê tava tranquilo no carrinho. E, meu, comigo foi totalmente diferente, sabe? Eu falava, gente, essa criança não para. O que tá acontecendo com o bebê? O que tá acontecendo comigo? Que eu não consigo nem tomar banho, sabe? E isso machuca a gente de um jeito que a gente pensa que o problema é com a gente, que a gente não é capaz, sabe? Que é nossa culpa. Então, a gente precisa parar de fazer isso de fato, assim, sabe? Isso pra mim foi muito difícil. E toda a responsabilidade, né, que esse momento me trouxe de pensar que eu ia ter que criar o B sozinha. Então eu realmente achava que não ia dar conta mesmo. Porque por mais que o pai dele seja um parceiro de vida e sempre presente, nunca coloquei horário de visita, nunca coloquei tempo, eu sempre quis os dois muito próximos, né? Então, apesar dessa proximidade toda, todas as questões do dia a dia, todas as pequenas decisões, as broncas, as regras, as coisas pesadas eram todas em cima de mim. Porque o final de semana é quando a gente tá tranquilo, então o pai dele pega ele até hoje, né? Aos finais de semana, que é quando ele tá tranquilo, ele não tá trabalhando, o B também não tem compromisso. Então é uma relação mais leve, né? É um encontro mais leve. Agora, o dia a dia não. É uma coisa extremamente puxada. E eu realmente achava isso por muito tempo que eu não ia dar conta, sabe? Hoje eu moro com a minha mãe e minha mãe me dá uma força, principalmente agora nessa época de pandemia horrível que a gente tá vivendo. Eu tô trabalhando de home office, então ela tem me ajudado em alguns momentos com o B, né, pra eu conseguir dar conta do meu trabalho. E então, assim, a rotina hoje, pra mim, é uma parte mais leve, apesar de ser puxada. É mais leve em comparação a 1 ano atrás, por exemplo, porque hoje a gente se conhece mais, o B tá maiorzinho, então, assim, ele entende que se ele acordar às 5 horas da manhã e eu falar, filho, ainda é muito cedo, a mamãe precisa dormir mais, ele fica bonzinho, sabe, até eu levantar.
ele não fica mais enfiando o dedo no meu olho, ele não chora todas as vezes que vai tomar banho, ele, sabe? Então, hoje a nossa engrenagem funciona de uma maneira mais redonda. Então, as minhas questões hoje com a maternidade são outras. Hoje, por exemplo, eu tenho muito medo de não dar conta de criar uma pessoa boa e preparada para o mundo. A gravidez, a maternidade traz para nossa vida muita coisa maravilhosa e muita coisa não. Então, a gravidez trouxe para mim muito medo. Então, hoje eu tenho muito medo de várias coisas. Hoje eu tenho medo de assalto. Hoje eu tenho medo de morte. Hoje eu tenho medo de quina. Hoje eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de doença. Eu nunca tive esses medos assim na vida, sabe? E hoje eu tenho muitos. E insegurança também. E quando eu digo insegurança, eu digo todo tipo de insegurança, assim, desde inseguranças comigo, com o meu corpo, com a minha forma de me relacionar com as pessoas, até não, e principalmente com inseguranças em relação à criação do Bento. Eu acho que a gente está vivendo hoje num mundo muito difícil, muito cruel. A gente tem visto hoje muitos absurdos, sabe? E eu tenho muito medo de não criar um ser humano preparado para tudo isso, sabe? Eu tenho muito medo de não dar conta de criar uma pessoa boa, de uma pessoa... Boa que eu digo, assim, de um caráter bom, uma pessoa que se coloca no lugar dos outros, sabe? Uma pessoa empática, uma pessoa que respeite as outras pessoas, principalmente. Então, de uns anos pra cá eu venho estudando muito sobre feminismo, então isso pra mim é uma causa extremamente importante. Então, eu tenho muita preocupação em que meu filho respeite todo mundo, e principalmente as mulheres. Então é tudo isso, assim, sabe? É óbvio que de uma certa forma eu consigo dividir isso com as outras pessoas, principalmente o pai dele, mas no dia a dia, no principal, né, que é o que a gente sabe, fica tudo comigo. E geralmente fica com as mães, né? Então, não tô falando isso porque a gente tem números pra mostrar isso, mas não que necessariamente deveria ser uma coisa óbvia, tá? Porque não necessariamente precisaria. Mas enfim, fazendo um balanço sobre a maternidade, na minha vida, eu tenho muito orgulho de ter tornado quem eu sou hoje, de ter me tornado uma pessoa muito mais forte, a gente fala que mãe tem uma força que não dá pra explicar, e realmente não dá, sabe? Tem horas que eu sinto que não tem sangue no meu corpo, que eu tenho vontade de pegar o meu carro e ir pra Londrina, sabe? Mas daí a gente para, respira, não surta, né? Ou surta às vezes também, porque eu surto pra caramba, e volta. Então, assim, cada dia é um aprendizado diferente, cada dia é uma coisa nova que a gente tem que lidar, que a gente tem que entender. Eu tenho muito medo de não conseguir respeitar também as individualidades do B. Então, se ele fala, mamãe, hoje se eu tô pintando a unha, ele fala, mamãe, pinta minha unha, eu pinto, sabe? Se ele falar, ai, mamãe, posso sair na rua de chuquinha? Pode, entendeu? Eu tenho muito medo de invadir o ser que ele vai se tornar, isso eu não quero jamais. Então, assim, são todas essas dificuldades, então a maternidade foi, de fato, transformadora na minha vida. Eu conheci o que é o amor através da maternidade. Eu acho que não tem como explicar o que é minha vida hoje com o B e minha vida o que era antes do B. Assim, minha vida tomou um sentido, eu tenho um propósito pra lutar, pra levantar e pra batalhar, sabe? Não tenho nem o que dizer, assim, cada eu te amo que o B fala pra mim é como se eu tivesse ganhado vida, sabe? Sabe quando você tá no videogame e daí você ganha... Quando ele fala, mamãe, te amo, eu ganhei uma vida. E isso pra mim paga qualquer dificuldade, sabe? Essa recompensa, essas trocas que a gente tem de amor. E é isso, no fim das contas. Bom,
Queria muito agradecer a oportunidade de ter falado sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito e que eu acho que tem que ser falado cada vez mais, que é a maternidade real. Queria mandar um Feliz Dia das Mães para todas as mães, principalmente as do Mother 2, e também agradecer as meninas do Mother 2, muito obrigada. E é isso, gente, até a próxima. Bom ver vocês.